Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Vamos continuar os estudos do livro Missionários da Luz. Nós estamos vendo o capítulo 12, Preparação de Experiências, que está tratando da reencarnação, da preparação da reencarnação do Segismundo. E nós vimos aqui a semana passada, o Alexandre deu algumas informações, sobre a preparação da reencarnação de alguns espíritos, lembrando sempre que esse tipo de preparação ela não é uma regra que sirva para todos os espíritos, nem todos seguem esse mesmo tipo de preparação. Depende de cada espírito, de cada condição, e existem, como eles falam aqui para nós, algumas regras gerais que abrangem a boa quantidade de espíritos na reencarnação e também algumas exceções, E essa do Segismundo aqui, nós podemos enxergá-la como uma exceção. Nem todas as reencarnações se processam dessa maneira. Mas é importante entendermos esse caso. Ele nos mostra aqui as ligações que existem entre os espíritos, que já estão reencarnados, que serão o pai e a mãe do Segismundo, o vínculo que eles tiveram já do passado, as dificuldades, Inclusive, Alexandre relata aqui que ele conviveu, na última encarnação dele, Alexandre, na Terra, ele conviveu com esses espíritos juntos, foram amigos, teve relações de amizade com eles na última encarnação, por esse motivo até que o mensageiro, o Herculano, que é o que está tratando do assunto aqui da reencarnação, vai buscar o Alexandre pedindo ajuda, porque ele sabe que Alexandre teve esse vínculo no passado com esses espíritos. Então nós paramos aqui num ponto em que Alexandre está explicando para André Luiz todas as dificuldades encontradas, porque foi um passado difícil, envolvendo ali mortes, assassinatos, desvios, na que será a mãe dele, nessa nova encarnação, que ele desviou no passado, a Raquel, que acabou indo por um prostíbulo, por influência ali, por causa do Segismundo na encarnação anterior. E o Adelino foi morto pelo Segismundo, Segismundo cometeu um crime, tirando a vida do Adelino e levando a Raquel ao prostíbulo. E essa ligação difícil do passado que está impedindo a aceitação do Adelino, que será o pai, numa nova encarnação, ele será o pai e a Raquel será a mãe do Segismundo. Mas esse vínculo do passado está impedindo essa aceitação. Então, com toda essa explicação do Alexandre para André Luiz, e também da importância, ele fala da importância da reencarnação para poder corrigir todos esses erros do passado, o espírito ter a condição de reparar tudo isso, em conjunto e seguir adiante, evoluir. Vamos continuar então a leitura para seguir adiante. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. Para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos.
preciosos. E, atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato a imponente instituição. Então, Alexandre vai mostrar aqui para o André Luiz, né, essa instituição onde mostra esse departamento de planejamento de reencarnações. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos, que passavam junto de nós, empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente: as entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, na esfera espiritual, né? Interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. André Luiz questionando, né? Diante de toda essa explicação da preparação do planejamento até do corpo carnal que o espírito terá na nova encarnação, já ali com projetos já prontos, né? Vamos dizer assim, como se fossem formas já existentes no plano espiritual para esses futuros corpos. André Luiz pergunta: e a lei da hereditariedade, como é que fica? Aí o Alexandre responde: funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta, é merecedor de serviços, entre aspas, intercessórios. Então, quando o espírito, né, que está ali prestes a reencarnar, ele já tiver, que ele for merecedor de assistência pelo seu passado, né, pelo seu esforço, pelo seu desenvolvimento, conquistado. É uma conquista do espírito isso, a merecer. Então ele diz: quando esses espíritos forem merecedores, as forças mais elevadas podem imprimir
certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Olha só que interessante, né? Quando o espírito reencarnante for merecedor pelo seu desenvolvimento conquistado, pela sua modificação conquistada, né, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, provas na reencarnação, na nova reencarnação, podem sofrerem alterações favoráveis, quer dizer, diminuírem, né? Serem reparadas, diminuídas ou até tiradas do espírito. Olha só como que é importante nos compenetrarmos dessa informação, entendermos isso e lutarmos, né? Nos esforçarmos para melhorar sempre, no sentido moral. A melhoria que é falada aqui, as conquistas, elas são na nossa parte moral, no nosso desenvolvimento do nosso respeito ao próximo, do nosso amor ao próximo, do perdão, né? Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito para nós, perdoar os inimigos, todas as lições que nós recebemos dentro do Evangelho de Jesus, das lições de Jesus na prática, né? Elas são importantes para nós, porque se nós praticarmos tudo isso, nós vamos conquistando direitos, méritos no nosso esforço. E na nossa próxima encarnação, isso vai ser levado em conta para aliviar ali os sofrimentos, as dores, né? Sermos mais disciplinados, aceitarmos melhor as coisas, as dificuldades, sabermos superá-las, né, com paciência, com determinação, no relacionamento com o próximo, adequar ali as nossas as dificuldades, o sentimento ali de vingança, o ódio, tudo isso tem que ser tirado de nós para podermos ter essas conquistas favoráveis, como ele fala aqui, né? E a parte genética dos pais que vão ali afetar aquele corpo físico, claro, serão importantes, mas como ele diz aqui, elas podem sofrer alterações favoráveis ao espírito. Que interessante isso. Vejam que temos que fazer o estudo realmente para poder compreender essas coisas, né? E saber que quanto mais nós nos esforçarmos para ter essa melhoria espiritual, essa melhoria moral, naturalmente, nós vamos como se fôssemos subindo ali de degrau, né? Atingindo uma condição melhor e chegando mais perto daqueles espíritos que já estão nos orientando, que são superiores a nós. Por isso que se fala sempre da necessidade do estudo, da prática do bem, do evangelho, da caridade, dessas coisas que temos que saber por que estamos fazendo, né? Temos que querê-las, gostar de fazer, sentir prazer em fazer isso, para que isso vai nos dando naturalmente esse preparo, né? Que muito, muito interessante esse trecho aqui. Nós vamos ficar por aqui hoje, que Jesus possa nos amparar a todos, ampliar a nossa compreensão, né? Reler esse texto, pensar, refletir sobre ele na semana, e semana que vem nós continuaremos. Fiquem todos em paz, Jesus os abençoe a todos.